Atos capítulo de número 2. Glória a Deus. Livro do Atos capítulo de número 2 e o verso de número 1. Quem achou, diga: achei. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Podeis se assentar. O texto que acabamos de ler é bastante conhecido de todos aqueles que amam, de todos aqueles que leem e praticam o livrão de Deus. Desde o começo de tudo, o Espírito Santo já esteve na terra. Desde o principiar de tudo, o Espírito que é santo já esteve em contato com a terra, já esteve em contato com o pó. Em Gênesis capítulo 1 e o verso 1, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Repare que desde o início de tudo, o Espírito Santo já pairava sobre a terra. O Espírito Santo já estava em contato com a terra. E o texto vai dizer: e disse Deus, e haja luz, e houve luz. E haja separação entre as águas, e houve separação. E disse Deus: haja separação entre águas e terras, e houve separação entre águas e terra. Perceba que o Espírito Santo já estava aqui se movimentando na terra. E depois do movimento do Espírito Santo, Deus começa a falar, Deus começa a realizar a sua obra. Mas em Gênesis capítulo 6 e o verso 3, um dia Deus olha para a terra e diz: o meu Espírito não vai mais agir na vida do homem, porque o homem é mau, porque interior da sala do trono. É por isso que em todo o Antigo Testamento você vai ver a seguinte expressão: e veio sobre o levita o Espírito de Deus, e veio sobre o sacerdote o Espírito de Deus, e veio sobre o profeta o Espírito de Deus, e veio sobre o ancião o Espírito de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha na terra, fazia uma bagaceira no inferno, e depois voltava para o interior da sala do trono. E um homem na Bíblia percebeu que o Espírito Santo descia, mas logo em seguida voltava para o céu. Um homem na Bíblia percebeu que o Espírito Santo vinha sobre o homem, mas não ficava na vida do homem. Um homem na Bíblia percebeu que o Espírito Santo vinha sobre a mulher, mas não permanecia dentro da mulher, na vida da mulher. Quando ele faz essa oração: Deus, renova em mim um coração puro, e não retires de mim o teu Espírito que é santo. Davi, ele percebeu que o Espírito Santo descia, mas logo em seguida voltava para o interior da sala do trono. E deixa eu te dizer uma verdade: o Espírito Santo não é uma fumaça, o Espírito Santo não é um vulto, o Espírito Santo não é um arrepio que dá na carne. O Espírito Santo é uma pessoa que vê, que ouve, que fala. É uma pessoa que intercede pela sua noiva, pela igreja de Cristo aqui na terra. Jesus, estando nesta terra, ele faz uma promessa para a sua igreja, ele faz uma promessa para a sua noiva, dizendo: olha, eu sei que o Espírito Santo não permanece na vida de vós, eu sei que o Espírito Santo não está em vós, mas eu vou rogar ao Pai para que ele vos mande outro Consolador, a fim de que esteja para sempre
convosco. Jesus estava fazendo esta promessa: olha, eu vou conversar com o Pai, eu vou dialogar com o Pai, eu vou orar ao Pai para que Ele vos mande outro Consolador. A palavra outro significa igual. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu vou subir, mas um que é igual a mim vai descer. Se eu curo, Ele cura. Se eu liberto, Ele liberta. Se eu levanto, Ele levanta. Se eu salvo, Ele salva. Se eu encho, Ele enche. Jesus estava dizendo: eu vou mandar o Espírito Santo de volta, mas Ele não vai ficar na vida de vocês só um final de semana. Ele não vai ficar na vida de vocês só um dia de congresso. Ele não vai ficar dentro da igreja, no meio da minha noiva, só em um dia de campanha. Eu vou conversar com o Pai e Ele vai mandar uma pessoa que vai estar convosco na segunda, que vai estar convosco na terça, que vai estar convosco na quarta, que vai estar convosco na quinta, que vai estar convosco na sexta, que vai estar convosco no sábado, no domingo, que vai estar convosco em uma pandemia, que vai estar convosco no vale, que vai estar convosco no monte, que vai estar convosco no deserto, que vai estar convosco no meio da tempestade, que vai estar convosco no meio da fornalha. Eu vou rogar ao Pai para que Ele vos mande outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, a fim de que esteja todos os dias convosco. Jesus, Ele fez esta promessa, que Ele ia subir, mas o Espírito Santo ia descer. Mas existiam algumas condições para Jesus cumprir esta promessa na vida da sua noiva e no meio da sua igreja. A primeira condição para a igreja primitiva receber a promessa, ou receber a pessoa do Espírito Santo, está em Lucas capítulo 24, verso 49, quando ele diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, ficai pois em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Jesus estava dizendo: Pedro, Tiago, João, Maria, Natanael, eu vou rogar ao Pai e Ele vai mandar outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, mas vocês não devem sair de Jerusalém. Por quê? Porque o Espírito Santo vai descer na cidade de Jerusalém. Pedro, você vai ter que pregar em Jerusalém. Tiago, você vai ter que pastorear em Jerusalém. Maria, você vai ter que dirigir as irmãs em Jerusalém. Vocês vão ter que cantar em Jerusalém, vocês vão ter que sapatear em Jerusalém, vocês vão ter que dar glória em Jerusalém, vocês vão ter que louvar em Jerusalém, vocês vão ter que dar aleluia em Jerusalém. Mas Jesus, como é que é este negócio? Pois é, vocês não podem arredar o pé de Jerusalém. Por quê? Porque é em Jerusalém que eu vou ser crucificado, é em Jerusalém que eu vou ser rejeitado. Foi em Jerusalém que Jesus tomou na face, foi em Jerusalém que Jesus foi esbofeteado, foi em Jerusalém que Jesus foi cuspido, foi em Jerusalém que Jesus foi crucificado. Mas Jesus não foi crucificado com sinal de derrota. Jesus morreu na sexta, mas Ele morreu esmagando a cabeça da cobra. Ele estava dizendo: eu vou ser rejeitado em Jerusalém, mas é aqui em Jerusalém que vocês vão receber o consolo, é aqui em Jerusalém que vocês vão receber a promessa, é aqui em Jerusalém que vocês vão receber a pessoa do Espírito Santo. E Isaías, ele disse: no mesmo lugar da vergonha, Deus, Ele te dá dupla honra. Sabe por que Jesus estava dizendo que eles iam receber a promessa do Pai em Jerusalém? Porque era em Jerusalém que a igreja ia ser perseguida. E o que tem de gente querendo abandonar a Deus por causa de uma lutinha, e o que tem de gente querendo abandonar o evangelho e a casa do Pai por causa de uma briguinha, por causa de uma tribulaçãozinha. Deus está nos dizendo esta noite: fique na posição em que Deus te colocou, fique no lugar em que Deus te colocou. Não adianta fugir porque tribulação persegue, não adianta fugir porque luta persegue, não adianta fugir porque cartão de crédito de sua conta persegue, não adianta fugir porque luta também persegue. Mas Deus está dizendo esta noite para mim, para você: não saia da posição em que Deus te colocou. Deus não te chamou para ser boneco de Olinda, Deus não te chamou para ser boneco de Maracatu,
Deus não te chamou para ser boneco de palha. Deus não te chamou para ser marionete. Deus firmou os teus pés na rocha, e Ele está nos dizendo esta noite: fique na posição em que Deus te colocou. Diga para o teu irmão esta noite: não saia do lugar em que Deus te colocou. Diga para ele: a promessa de Deus vai se cumprir aonde Deus te colocou. A palavra de Deus vai se cumprir aonde Deus te colocou. Só quem crê, abre a tua boca e dê um glória do tamanho da tua vitória. A primeira condição: tenho que ser glorificado no interior da sala do trono. Sabe o que Jesus estava dizendo? A segunda condição: para minha noiva receber a promessa do Pai e o batismo, ou a pessoa do Espírito Santo, eu tenho que ser glorificado. Jesus, ele tinha que morrer numa sexta. Jesus, ele tinha que ressuscitar no domingo e ser glorificado depois de 40 dias, quando fosse assunto ao céu no interior da sala do trono. E Jesus está dizendo: vocês vão receber a promessa do Pai, mas primeiro eu tenho que ser glorificado, eu tenho que ser exaltado. Sabe o que Jesus estava dizendo, igreja? Vocês vão receber a pessoa do Espírito Santo, mas para vocês receber primeiro, eu tenho que ser glorificado. Para vocês ser chacoalhado pela pessoa do Espírito Santo, eu tenho que ser glorificado. E a palavra glória significa honras adquiridas por obras realizadas. É por isso que o Cordeiro de Deus é digno de toda a honra e toda a glória, porque quem faz a obra é Ele, quem opera é Ele, quem realiza é Ele, quem manifesta é Ele. Jesus estava dizendo: quer receber a promessa, quer receber livramento, eu tenho que ser glorificado. Mas pastor, eu só dou glória quando eu sinto. Não, eu sinto para dar glória. Ou eu dou glória quando eu sinto. Pastor, não adianta mandar eu dar glória. Por quê? Porque eu só dou glória se eu sentir conversa fiada. Eu dou glória para sentir a presença de Deus. A Bíblia diz que Abraão foi fortificado dando glória a Deus e aleluia. Imagine Abraão chegando fraco no culto. Imagina Abraão chegando com espírito de galinha da Angola no culto. Tô fraco. Mas mesmo fraquinho está lá Abraão no culto dando glória. Mas mesmo fraquinho está lá Abraão no culto dando aleluia. E de repente a força começa a chegar. E de repente Abraão é fortificado. Mesmo fraquinho, mesmo debilitado, eu tenho que dar glória a Deus e aleluia. Você se lembra daquele endemoniado de Gadara? 6.000 demônios correram onde estava Jesus e caíram aos pés de Jesus Cristo. E em Marcos capítulo 5 a Bíblia diz que os demônios o adorou. Deixa eu te fazer uma pergunta: demônio sente vontade de dar glória? Demônio sente vontade de dar aleluia? Demônio sente unção para glorificar o nome de Jesus Cristo? E por que eles glorificaram a Jesus Cristo? Porque até o diabo sabe que querendo ou não querendo, ele é digno de toda honra, que sentindo ou não sentindo, ele é digno de toda glória e todo louvor. Quem veio adorar Jesus aqui dentro da casa? Quem veio nesta noite adorar o Cordeiro de Deus aqui dentro da casa? Eu quero profetizar na tua vida, que enquanto você dá glória, o teu Deus está entrando na tua casa agora. Enquanto você dá glória, o teu Deus está entrando na tua sala agora. Enquanto você dá glória, Ele entra na cozinha. Enquanto você dá glória, Ele entra no teu quarto. Enquanto você dá glória, Ele levanta quem está caído. Enquanto você dá glória, Ele enche quem está vazio. Enquanto você dá glória, Ele entra no teu impossível. Enquanto você glorifica, o teu Deus está colocando a mão aonde o homem não pode colocar. Só quem veio glorificar ao nome do Cordeiro, abre a tua boca e dê um glória, porque Jesus, Ele merece. Esta foi a segunda condição para os discípulos receberem a promessa do Pai. Primeiro, eles tinham que ficar em Jerusalém. Segundo, eles tinham que glorificar o nome de Jesus, ou Jesus ser glorificado. No interior da sala do trono, Jesus havia dito: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Lá está 500 crentes dentro do cenáculo. Lá está 500 crentes reunidos dentro do cenáculo. Mas
Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, e começou a sair crente do culto. Eles achavam que estavam demorando a promessa chegar. E quando o Espírito Santo desceu, a Bíblia diz que só tinha 120 crentes reunidos dentro do cenáculo. 380 desistiram da promessa. 380 desistiram da promessa de Jesus Cristo, que havia dito: ficai em Jerusalém. Eles desistiram da promessa, porque a promessa estava demorando. Mas os 120 que permaneceram na casa, eles receberam o chacoalhar da promessa, eles receberam o chacoalhar do Espírito Santo, e estão eles reunidos dentro da casa do Pai. E a Bíblia vai dizer que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Sabe o que Lucas está dizendo em Atos? Que estavam todos com a mesma mentalidade, que estavam todos com a mesma intenção, que estavam todos com o mesmo objetivo. E qual era o objetivo, irmãos? Era aguardar a promessa do Espírito Santo. Lá dentro da casa, meu pastor Adão, não havia ninguém apontando o dedo na cara de Pedro e dizendo: Pedro, tu disse que ia com Jesus até o final e o negou 3 vezes, o que é que você está fazendo no culto? Lá dentro do cenáculo não havia ninguém esfregando o dedo na cara de Tomé e perguntando: Tomé, o que é que tu está fazendo aqui, que todo mundo sabe que tu é incrédulo? Lá dentro do cenáculo não havia divisão, porque se tem uma coisa que rasga a igreja, porque se tem uma coisa que o diabo usa para destruir a igreja, é a divisão e a contenda. Lá dentro do cenáculo não havia disputa. Lá dentro do cenáculo ninguém queria ser mais maior do que o outro. Lá dentro do cenáculo ninguém estava discutindo mais quem era o maior, quem era o melhor, quem pregava mais, quem pregava menos, quem cantava mais, quem cantava menos. Lá dentro do cenáculo estavam todos com a mesma mentalidade, estavam todos olhando para cima, estavam todos com o joelho no chão e a cara no pó, estavam todos aguardando a promessa do Pai. Lá dentro do cenáculo, Salomé não queria mais colocar Tiago à direita de Jesus e João à sua esquerda, porque ele viu o que aconteceu lá naquele Calvário. Lá dentro do cenáculo não havia mais ninguém fofocando. Lá dentro do cenáculo não havia lá mais ninguém discutindo. Lá dentro do cenáculo estavam todos com o mesmo objetivo e com a mesma mentalidade. Estavam todos com o mesmo objetivo e com a mesma mentalidade. Estavam todos com o mesmo objetivo e com a mesma mentalidade. Sabe por que em muitos lugares o culto é frio? Sabe por que em muitos lugares tem crente morrendo? É porque é uma bagunça dentro da igreja. Um fala uma coisa, o outro fala outra, mas lá dentro do cenáculo estavam todos com a mesma mentalidade, dizendo: que hora que o Espírito Santo vai chegar? Que dia que o Espírito Santo vai chegar? Eu não vejo a hora de ver a pessoa do Espírito Santo. Só quem está aguardando, e não é o Espírito Santo chegar, é a trombeta tocar e o Espírito Santo levar a noiva ao encontro do noivo. Só quem crê que a promessa vai se cumprir. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, aguardando a promessa do Pai, com a mesma mentalidade. E a Bíblia vai dizer que de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Repare que para judeu orar não é assentado, o judeu ora de joelhos ou em pé, mas o texto vai dizer que eles estavam todos assentados quando o Espírito Santo desceu. Depois de 10 dias eles estavam ouvindo alguém falar. Como assim, pastor Gessé, ouvindo alguém falar? Passaram 10 dias dentro do cenáculo, e eles não ficaram 10 dias orando com a cara no chão ou de joelhos. Eles faziam cultos, cultos eram realizados. Neste cenáculo, Pedro se levantou e disse: precisamos colocar alguém no lugar de Judas. Foi José e Matias, e a sorte caiu sobre Matias, e dentro desse cenáculo eles colocaram Matias no lugar de Judas. Ou seja, cultos eram realizados dentro daquele cenáculo. Como eles estavam assentados, eu acredito que estava acontecendo um culto. Como eles estavam assentados, eu creio que cultos eram realizados dentro do cenáculo. E dentro do cenáculo não estava só os 12, dentro do cenáculo estavam 120
120 crentes reunidos no mesmo lugar. Agora pense comigo, dentre os 120 crentes, eu imagino o pastor Pedro dizendo: vamos ouvir aquela irmã ali, aquela irmã está com a oportunidade. Lá vai a irmã sauda a igreja israelita com a paz do Senhor, shalom, e a igreja diz shalom. No meio do culto, a irmã começa a dizer: pastor Pedro, eu conheci Jesus mais ou menos assim, sofria há 12 anos com fluxo de sangue, e o meu dinheiro foi embora, a enfermidade ficou, mas um belo dia eu fiquei sabendo que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, estava entrando na minha cidade, e eu saí de dentro da minha casa determinada: se tão somente eu tocar na orla do vestido dele, eu serei curada. E eu estou aqui, pastor Pedro, para dizer que ele cura, para dizer que ele salva e que leva para o céu. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Eu acredito que o pastor Pedro, durante os 10 dias, enquanto o Espírito Santo não chegava, começou a distribuir as oportunidades, e o pastor Pedro dizia: vamos ouvir aquele irmão ali, aquele irmão está com a oportunidade. Lá vai o irmão, e ele começa a dizer: shalom, e a igreja diz shalom. Igreja, eu conheci Jesus mais ou menos assim. Jesus, ele gostava de estar na minha casa, ele tomava Coca-Cola na minha casa, ele gostava de comer feijoada na minha casa, ele pernoitava na minha casa, ele me amava, amava a minha irmã e a minha outra irmã. Mas um fatídico dia a morte bateu na minha porta e levou a minha vida embora. Mas o meu amigo ficou sabendo, e depois de 4 dias ele chegou na porta onde eu estava enterrado e gritou o meu nome. E eu estou aqui para dizer que ele salva, e eu estou aqui para dizer que ele ressuscita, e eu estou aqui para dizer que ele fecha a cova, que ele abre a cova, que ele levanta, que ele derruba, que ele humilha, que ele exalta. Todos que estão na casa do Pai tem um testemunho para contar, e naquele dia não foi diferente. Todos que estão aqui na casa do Pai, tem gente que já era para estar morto, enterrado dentro de um caixão aqui dentro dessa casa, mas sabe por que não está? Porque Jesus desviou a bala, porque Jesus desviou a faca, porque Jesus mandou embora o espírito de morte, porque Jesus fechou a cova, e você está aqui dando glória a Deus e aleluia. Só quem tem testemunho para contar, igreja Hope, só quem tem testemunho para contar, abre a tua boca e dê um glória, porque Jesus, ele merece. Cultos eram realizados dentro do cenáculo, e eles estavam assentados, e assentados é posição de ouvir alguém falar. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som veemente, impetuoso. Eles acreditavam, porque, irmão Jessé? Porque este som não veio da terra, porque este som ele veio do céu. E de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, encheu aquela casa onde estavam assentados. Nesta noite eu quero profetizar na tua vida que o que Deus tem para fazer dentro da tua casa não vai ser paulatinamente. Tem coisas que ele faz devagar, é verdade. Tem coisas que ele trabalha paulatinamente, é verdade. Ele derruba ali, ele amassa aqui, ele levanta ali, ele humilha ali, ele exalta ali. Mas tem coisas que Deus ele faz de repente. Levante a tua mão aqui dentro da casa. De repente o teu Deus vai abrir esta porta que está fechada. De repente o teu Deus vai entrar naquela UTI e vai arrancar o teu de lá. De repente o teu Deus vai entrar naquele hospital e vai arrancar aquela enfermidade. De repente o teu Deus ele renova. De repente o teu Deus ele batiza. De repente o teu Deus ele faz proeza. Aí você vai ficar perguntando: como é que pode? O que é que aconteceu? Foi o de repente de Deus que bateu na tua porta. Foi o de repente de Deus que chegou na tua casa. Foi o de repente de Deus que invadiu o teu impossível. Nesta noite, enquanto você está dentro do cenáculo glorificando aquele que ressuscitou, o teu Deus está colocando a mão aonde o homem não pode colocar. O teu Deus está colocando a mão aonde o médico não pode colocar. O teu Deus está colocando a mão aonde o homem não pode colocar. O teu Deus está colocando a mão aonde o homem não pode colocar. E nesta noite recebe renovo de Deus aí na tua vida. Recebe renovo de Deus agora. Olha o renovo de Deus chegando na tua vida. O diabo não vai fazer a tua casa passar vergonha. A promessa vai se cumprir.
E de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, encheu toda aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, todos. Não foi uma meia dúzia, foi todos. Não foi uma meia dúzia que estava lá reunido e foi cheios do Espírito Santo. Os 120 crentes foram cheios do Espírito Santo. E o que a terra precisa hoje do Espírito Santo? E o que o governo precisa hoje do Espírito Santo? E o que as famílias precisam hoje do Espírito Santo? Dentro do homem existe um vazio que só o Espírito Santo pode preencher. Dentro da mulher existe um vazio que só o Espírito Santo ele pode preencher. O texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, nada contra. Eu sou do manto, eu sou do Remifly, eu sou do Pentecoste, mas ser cheio do Espírito Santo não é ficando lá, não é ficar falando labachúria, labalá o dia todo, não. Ser cheio do Espírito Santo não é ficar rodando o tempo todo. Ser cheio do Espírito Santo não é ficar pulando o tempo todo. Ser cheio do Espírito Santo é ver o que o homem natural não pode ver. O texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo e viram línguas repartidas. Todos aqueles que estavam dentro do cenáculo, eles viram que aqueles que estavam do lado de fora não viram. E ser cheio do Espírito Santo não é ficar, repito, não é ficar falando labalá o tempo todo. Ser cheio do Espírito Santo é ver o que o homem natural não pode ver. Porque tem gente que pula, meu presidente, tem gente que fala labalá o culto inteiro, mas dentro de casa é uma diaba. Tem gente que pula o culto inteiro, mas dentro de casa é um demônio. Até o cachorro tem medo dele. Ser cheio do Espírito Santo é ver o que o homem natural não pode ver. É ver o que o homem natural não pode ver. Deus está falando. Quem é cheio do Espírito Santo diz: Deus não está nesse negócio. Quem é cheio do Espírito Santo está dizendo: Deus está lá. Quem é cheio do Espírito Santo, Deus está dizendo: Deus não está. Quem é cheio do Espírito Santo vê o que o homem natural não pode ver. Laia-se Calabarassúria. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Eu preciso todo dia ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso todo ano ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso toda semana ser cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo vê o que o homem carnal não pode ver. E quem é cheio do Espírito Santo, ele sente o que o homem natural não sente. E a Bíblia vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo e pousaram uma língua sobre cada um deles. Imagine os 120 crentes dentro do cenáculo, e eles vendo aquelas línguas repartidas como que de fogo, e a língua vindo em suas direção, e de repente a língua caindo sobre a sua cabeça, e eles sentindo algo diferente. Quem estava do lado de fora não sentiu, quem estava passeando na cidade não sentiu, mas quem estava reunido do mesmo lugar sentiu algo diferente. É por isso, minha irmã, que muitas vezes você está lavando a casa, muitas vezes você está arrumando a sua casa, e de repente cai aquela lágrima, e de repente você começa a sussurrar louvores que são louvados aqui, e de repente você começa a sentir, porque mesmo passando pela prova, o diabo não arranca esse sentimento da pessoa do Espírito Santo. É que mesmo passando pela adversidade, ele não vai calar a tua boca, e ele não vai apagar a chama do teu coração. Quem é cheio do Espírito Santo, ele vê o que o homem natural não pode ver. Ele sente o que o homem natural não sente, e ele fala o que o homem tem lá fora não fala. E todos passaram a falar em novas língua. Quem é cheio do Espírito Santo, a linguística dele é outra. Quem é cheio do Espírito Santo, a fala, a boca dele é palavra que vem de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo não canta leque, leque, leque.
Quem é cheio do Espírito Santo não fica cantando agora fiquei doce, 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 porque Jesus disse, vós sois o sal da terra. Quem é cheio do Espírito Santo não canta. Lucas escreveu se ele não estava lá. Ele perguntou para quem estava: Pedro, é verdade que vocês viram línguas repartidas como que de fogo? É verdade, Lucas, pode escrever. Não creio. Mateus, é verdade que vocês viram línguas repartidas como que de fogo? É verdade, Lucas, pode escrever. Não creio. Então pergunta para Tomé. Se Tomé disser que é verdade, eu acredito. Foi até Tomé e perguntou, irmão Tomé, é verdade que vocês viram línguas repartidas como que de fogo? Lucas, quando eu vi, eu também não acreditei não. Eu estava meio incrédulo. Mas de repente aquela língua pegando fogo veio voando na minha direção. Veio voando na minha direção, pousou sobre a minha cabeça, a minha língua começou a bolar e eu comecei a falar em línguas repartidas. Pode escrever, é verdade. Levante a tua mão aqui dentro desta casa. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão grande que aqueles que não estiveram para ver vai ficar sabendo e vai dizer, é Deus, é Deus, é Deus. Foi neste mesmo cenáculo que Jesus disse, um dentre vós há de me trair. Foi neste mesmo cenáculo que o diabo entrou no coração de Judas. Jesus olhou para Judas e disse, o que tu tem para fazer, faça depressa. Foi neste mesmo cenáculo que o Pedrão tomou a frente e disse, Jesus, eu vou contigo até a morte. Foi neste mesmo cenáculo que os discípulos ficaram apavorados. Foi neste mesmo cenáculo que a vergonha entrou no coração dos discípulos e o medo. Mas Jesus estava dizendo, no mesmo lugar que vocês me viram angustiado, é o mesmo lugar que a alegria vai entrar. Quem crê que a alegria de Deus está entrando em casas esta noite? O ministério de louvor, por gentileza. Quem crê que a alegria vai entrar em famílias esta noite? Quem crê que a alegria vai entrar em casas esta noite? Tem muitas famílias angustiadas com o que está acontecendo. Tem muitas casas angustiadas com os acontecimentos do mundo. Mas Deus está nos dizendo esta noite, fica no lugar em que eu te plantei. Fica no lugar em que eu te coloquei. Fica no lugar em que eu te disse, porque é lá que a promessa vai se cumprir. Não largue aquilo que Deus colocou sobre a tua cabeça. Não largue aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. Não largue aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. O que tem de gente querendo abandonar aquilo que Deus colocou na vida dele. Mas Deus me trouxe neste altar santo para te dizer, não largue. Toda arma forjada contra a tua casa, toda arma forjada contra a tua vida, ela caiu. Foi neste mesmo lugar que Jesus ministrou a última ceia. Laia Súria, Labrafacéria, Calabarasúria comuntergiafá, Calaia Súria séria, Alabrafacé. Essa pandemia nos revelou quão importante e fundamental é o corpo de Jesus. Meu pastor, não consegui pregar em live, não consegui fazer live, e o que eu queria? O corpo. É por isso que Maria Madalena, na porta do túmulo, quando Jesus chegou, ela pensou que era o jardineiro, e ela perguntou, cadê ele? O que é, Maria Madalena? Jesus. E o que é que tu quer? O corpo.
O que é que tu quer, Maria? O corpo de volta. Por quê? Eu não consigo viver sem o corpo. Ele fez algo tão grande na minha vida. Ele moveu a minha vida de uma tal maneira que eu não consigo mais viver sem o corpo. O que é que tu quer, Maria Madalena? O corpo de volta. Se coloque de pé, por gentileza. Se coloque de pé, por gentileza. Você que precisa de uma renovação. Pastor, preciso ser renovado. Não é vergonha. Eu preciso ser renovado todo dia, toda semana, todo ano. Vem aqui na frente, por gentileza. Pastor, eu preciso de força. Vem aqui na frente, por gentileza. Pastor, eu preciso de um milagre. Chegou no lugar certo. Vem aqui, por gentileza. Eu quero orar pela sua vida. Laia Sé, Laia Súria, Laia Séria como dergue a farga naragaio. Remude ergue a calaçai. Seja renovado em nome de Jesus. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som. Tem algo do céu chegando na tua vida. Tem algo do céu chegando sobre a tua casa. Tem algo do céu chegando sobre a tua família. Fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, eis aqui a tua noiva, santa, lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. E em nome de Jesus te peço, como amigo, como teu filho, que o Senhor coloque a tua mão onde a mão do homem não pode chegar. Que o vento do teu Espírito sopre sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Que o teu vento bata sobre as quatro cantos da casa dele, da casa dela chamada corvo, e chacoalhe aquilo que está parado. Em nome de Jesus nós te pedimos, renova a tua serva. Em nome do teu filho eu te peço, aviva o teu servo. Em nome de Jesus, reveste com a tua armadura. A armadura dela está machucada, a armadura dele está arranhada, mas desça com a armadura nova. Coloca sobre ele o capacete, coloque sobre ele a couraça, coloca sobre ele o escudo, a sandália, a espada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Só quem veio adorar, só quem veio adorar, adore ele esta noite.